E aí galera, beleza? Eu sou o João Mariano e seja bem-vindo aí às minhas aulas, né? Que relacionadas às actions. Como vocês devem ter ouvido falar aí em algum outro vídeo no YouTube, no Instagram, sei lá, no meu grupo também. Qualquer lugar aí que tenha aparecido, eu fiz a proposta de fazer esse material aqui, né? Que é esse meu conjunto de actions. E esse material em vídeo aqui, ele é especificamente para falar só sobre elas, tá? Mas vai me acompanhando aí lá no grupo do Telegram, que eu vou postar vídeos com outras aulas que sejam um pouco diferentes, mas com a utilização das actions, né? Então esse material aqui eu vou tentar fazer ele, sei lá, o menor possível, né? Apesar que é muita coisa aqui, mas eu vou falar das actions, vou explicar cada uma delas aqui, a função delas e a utilização. Então esse é o primeiro vídeo, então é importante que você entenda que você precisa assistir esses vídeos para poder ter uma boa utilização das actions, tá ok? Então eu não vou fazer muito uma linha de primeiro uma action, primeiro outra action, primeiro uma, porque o que acontece? Elas são usadas simultaneamente, então você não utiliza uma delas só, você não utiliza apenas uma e pronto. Você utiliza uma, mas você utiliza outras em conjunto. Então não dá para me fazer como se fosse um manual específico de cada detalhezinho da action, né? Eu vou tentar fazer trabalhos aonde eu utilize todas elas, explicando bem sobre elas. Tá ok? Espero ter entendido e já para manter aquela promessa de fazer um vídeo mais curto possível, né? Pra gente ter um bom aproveitamento, né? Do tempo. Aliás, todo mundo que está aí, que adquiriu esse material e não tem muito tempo a perder. Então beleza, chega de conversa, vamos lá. Bom, a primeira action que eu vou mostrar para vocês aqui é essa aqui, ó, RGB Simulate. Essa action aqui ela é muito legal mesmo. Por que ela é interessante? Diferente da action de indexado, que ela também trabalha de forma automatizada, a action de indexado, que no caso é essas aqui, ó, essas aqui, ó, JM DexF 600 White e JM DexF 600 Black, que no caso a função de cada uma é, por exemplo, mascaramento branco e mascaramento preto. Quando chegar nessas actions aqui vocês vão entender essa ideia de mascaramento, mas aqui também nesse RGB a gente pode falar sobre isso. A diferença é que essa aqui suporta você trabalhar com imagens recortadas, né? No caso, como essa aqui que eu estou usando como exemplo, ela tem toda essa questão da transparência, tá vendo? Isso é bem legal. Então você pode gerar a action com a transparência, apesar de que ela, de forma automática, ela vai colocar com uma máscara branca, vai fazer um mascaramento branco. Então a função do mascaramento branco e do mascaramento preto é super importante. Quer ver? Observa só. Vou fazer um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem. Se eu pegar, no caso aqui, ó, duplicar aqui, Ctrl J, selecionei vários, eu dupliquei, e vou apertar o Ctrl Backspace, que ele vai pegar o fundo aqui, ó. E aqui eu vou pegar o Alt Backspace, que vai pegar a cor de cima. Então pegou a cor de fundo, pegou a cor de cima. Eu vou duplicar esse aqui só para preservar. Ok, ó, esse aqui, mascaramento preto. Opa, fazer a seleção. E esse aqui, mascaramento branco. Então quando eu falar de mascaramento preto ou mascaramento branco, vocês já sabem, esse aqui é uma imagem com mascaramento branco, vendo? É todo o desenho e todo o contorno dele é branco. E esse aqui, essa outra camada aqui é uma camada com mascaramento preto. Qual é a questão? Qual é a principal função desse lance aqui, ó? É o seguinte: para você capturar cores, no caso aqui, por exemplo, ó, eu prefiro capturar cores numa imagem com mascaramento branco. Claro que se a imagem tiver nessas condições aqui, ó. Aí você tem essa condição de você colocar um com mascaramento branco e outro com mascaramento preto. É muito comum a gente muitas pessoas pegarem imagem na internet que ela não está recortada e a pessoa só vai utilizar esse arquivo para a camiseta preta. Então neste caso aqui, ó, ela vai obrigatoriamente fazer a separação em cima de uma imagem com mascaramento preto. Qual é a grande diferença? Quando você faz uma captura de vermelho com a imagem de mascaramento preto,
Tá vendo que dá para observar aí, ó, nós temos uma variação, deixa eu só minimizar aqui para mais espaço. Nós temos uma variação, deixa eu colocar esse aqui, coloca aqui em cima que a gente tem mais. Beleza, tá bem aqui. Nós temos uma variação, ó, de escurecimento do preto, marrom, até chegar no vermelho, até chegar no preto novamente. E já a imagem com o mascaramento branco, ó, olha a diferença aqui, ó. Então nós não temos, vamos dizer, esses tons amarronzados que são importantes também na separação. Cada situação de uma separação tem a sua importância de cor. Então nós precisamos reproduzir esse efeito de blur aqui, ó, até a cor morrer, morrer no preto. Então é importante você ter esse entendimento aqui. No caso, por exemplo, ó, com mascaramento branco, você já captura só o vermelho direto de uma área que está em branco. Então você não vai capturar os marrons, você vai pegar o vermelho onde a cor vermelho é mesmo, que é para reproduzir exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Se vocês observarem bem, tem uma olhada aqui, ó, nós temos uma variação de cor aqui, ó, que da hora. Se eu colocar no mascaramento preto, ó, nós temos uma variação diferente, ó. Nós temos marrons. Aqui nós só temos um marronzinho mais bem clarinho, mas tá vendo? Ele vai morrendo aqui. Então, no caso, eu recomendo e gosto de trabalhar assim. Inclusive as actions, no caso essa aqui, por exemplo, eu vou deletar esses dois aqui, ó. Deletar. Delete, beleza. No caso desta action aqui, ela cria um mascaramento branco, faz todo o trabalho que precisa, base, tudo, e faz os mascaramentos branco e preto de forma automática. Já a Index F600, não. Ela você precisa, é uma action, das primeiras actions que eu construí, ela trabalha em cima do modo de coindex, e você precisa definir qual que é o mascaramento preto e qual que é o mascaramento branco. Daí vem aqui, ó, o final. Se a imagem tá com mascaramento branco, no nosso caso aqui, ó, mascaramento branco, você vai gerar a Index F600 Right. Se a imagem está com mascaramento preto, você vai utilizar a Black. Aí no caso, se você for utilizar a Black, no caso aqui, ó, que ela vai fazer uma captura em cima de uma imagem com a máscara preta, no caso o preto é ao redor, ela vai capturar branco, você vai capturar branco de forma automática, e ela vai capturar de uma forma onde ela vai pegar também de uma forma em excesso essas áreas de tom mais escurecida, esses marrons aqui. Então por isso essas duas actions têm essa diferença, são detalhes, mas são detalhes importantes em relação à mesclagem e coisas que estão incutidas ali dentro da construção da action. Então daí você já entendeu o princípio do mascaramento. Isso é importante para você saber utilizar as actions, tá? Mas beleza, já entendeu? Qualquer detalhe você volta a essa parte do mascaramento, mas eu acredito que ficou bem explicado, ficou bem definido, ficou bem bacana aqui a ideia dos mascaramentos. Claro que no decorrer dos exemplos, né, da utilização das actions, vocês vão ver isso na prática, né, na utilização das actions. Beleza? Então vamos lá, vamos para a ação logo, né? Beleza, eu vou agora JM RGB Simulate, essa aqui mesmo. Vou clicar nela. Ah, detalhe, tá? Antes de eu clicar nela, detalhe, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem é uma imagem que foi construída no Corel. É um desenhista muito bom, ele faz esses desenhos no Corel e aí ele exporta para mim em PNG 900 dpi. Recentemente lá no meu grupo do Telegram, um usuário lá do grupo, lá um participante, postou um exemplo. Eu achei muito interessante o exemplo dele, que ele postou a importância do DPI na construção da retícula, né? Isso é muito importante para a construção da retícula. No caso de você for pegar imagens que tem bastantes traços, no nosso caso aqui, ó, nós temos um traço. Se eu dar o zoom aqui, ó, você vai ver que esse traço aqui, ó, ele tá com os pixels, tá vendo aqui, ó, tá? Esse serrilhado aqui. Então, ou seja, a construção dos pixels vai formar o movimento aqui, ó, o traço. Ó, agora eu tava bem próximo, agora eu tô dando um zoom aqui, ó, tá vendo?
Então, ou seja, uma imagem que vai ficar em torno de uns 40 centímetros de altura. Então, vamos supor, proporcionalmente, seria mais ou menos nessa situação aqui, ó. Proporcionalmente. Vocês podem ver que, ó, olhando nessa visão aqui, nessa visão maior, você pode ver que os traços também retinhos e tá tudo bem definido. Aqui também, ó, vocês vão ver que isso aqui são letras bem pequenas, ó. Se eu ampliar mais, vocês vão ver que ela tá um pouco prejudicada. Então eu pedi para ele mandar para mim a 900 dpi para preservar ao máximo os detalhes das escritas, no caso desse de cliente aqui. Então, para preservar as escritas, mesmo assim vocês podem ver que ela não vai ter uma definição como se fosse um vetor. Mas em relação a isso, em relação ao vetor, em relação ao mapa de bits aqui, que são os pixels, isso é tranquilo porque como é que eu posso dizer? Você não consegue reproduzir isso numa tela. Se eu pegar aqui nessa forma que eu estou aqui ampliando aqui e colocasse uma tela de Silk de 77 fios, você ia ver os fios mais distantes do que esses pixels aqui, ó, uma distância um do outro. Então você acaba perdendo qualidade sim no Silk. Você consegue o máximo de qualidade possível, mas você perde qualidade. Então 900 dpi é um DPI bom para você preservar detalhes, tá? No caso eu mando esses trabalhos aqui para uma empresa lá na Califórnia e eles trabalham em rotativa, trabalham com pontos, sei lá, acho que é 60 LPI aproximadamente. Eles trabalham com pontos bem pequenos e mesmo assim a imagem, além de ter uns pontos pequenos, eu sei que os pontos é pequeno por quê? Porque lá eles reclamam de saturação em escala de 30%, eles falam que vai ficar saturado. Então se eu colocar um preto com uma retícula de escala de 30%, para eles lá, eles vão reclamar que vai falar que vai dar uma saturada de preto e tudo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com as minhas retículas lá, porque os pontos são bem pequenos mesmo. Então quanto menor o ponto, maior a probabilidade de ganho de ponto. Inclusive aqui nessa action aqui, ó, tem essa variação já de uma forma já pré-definida para facilitar a nossa vida, inclusive a de vocês e a minha também, que afinal essa ferramenta que tem aqui é a que eu utilizo também. E quando eu finalizei ela agora que eu construí, para mim melhor ainda, fica mais fácil me trabalhar. Então vocês entenderam a importância do DPI. Então não só para retícula, mas como para traços, coisas bem retas, entendeu? Coisas bem retinha mesmo aqui, ó. É importante. Então eu peço para ele mandar para mim 900 dpi. O que acontece? Eu estava trabalhando até recentemente com o Photoshop CS6. E o CS6, ele tem como é um Photoshop bastante antigo, você coloca 900 dpi e você trabalha com um hardware que relativamente em relação ao Photoshop está bem mais avançado, então ele não sofre. Ele praticamente funciona muito bem com um Photoshop CS6, que é um Photoshop mais antigo. Inclusive essas Jackson funciona, e para vocês que estão com o Windows e estão com um computador com uma capacidade baixa, é interessante você trabalhar com um Photoshop na versão CS6. Agora, se você tem uma máquina boa e, no caso, uma máquina mais nova e quer trabalhar com Photoshop mais recente, no caso o que eu estou utilizando aqui é o 2021, só estou utilizando porque eu deixei de utilizar o Windows e fiz um Hackintosh. Estou utilizando o Mac, tem pouco tempo, estou gostando muito do Mac e ele funciona muito bem na questão de separação de cor e questões de Photoshop, funciona muito bem mesmo. E qual é a grande diferença desse sistema Hackintosh, que é um sistema operacional Mac, para o Windows? O Photoshop ele acaba sendo mais fluido e isso ajuda bastante. Só que mesmo assim, com um hardware de 32 GB de RAM, que é o que eu estou utilizando agora, um processadorzinho de 8 núcleos de 16 threads, com SSD de 450 MB, para mim trabalhar com imagem 900 dpi, às vezes ele dá uma certa lentidão em algumas visualizações. Então acaba que quando eu utilizo uma versão mais recente do Photoshop, ele acaba exigindo mais do seu hardware. Então é importante você, para fazer esse tipo de trabalho da forma que eu vou mostrar aqui, você se preocupar com um computador de qualidade. E eu vou postar, claro, lá no meu canal da COS, eu vou falar sobre Hackintosh e também vou colocar outros programas e tudo mais, mas eu não tenho data pré-definida para isso. Beleza? Mas acabou? Vamos lá agora executar. Eu passei essas informações para vocês entenderem por que a imagem está 900 dpi, tá? E também expliquei a questão de você trabalhar com imagens grandes demais em relação ao sistema do software, do hardware,
e a relação entre eles se vai ficar pesado ou não. Então, ou seja, se está 900 dpi, mas está no Photoshop mais antigo, mesmo assim com 900 dpi vai ficar mais leve. Se você está com 900 dpi e está no Photoshop mais novo, a imagem vai ficar mais pesada do que no Photoshop CS6. Isso eu digo por experiência própria. Então, eu acho que é uma informação relevante para poder passar para vocês. Mas beleza, então vamos agora executar nossas actions. Beleza, eu vou gerar aqui, ó, a JM RGB Simulate, essa aqui, ó. Beleza. Quando eu clicar nela aqui, a primeira vez, ela vai me dar essa opção aqui, ó. Verifique que a opção inverte, ainda está em inglês, esteja desmarcada. Então, no caso aqui, ó, essa opção aqui, ó, inverte. Tá vendo aqui, ó? Se ela tiver assim, vai dar erro na captura. Então, para mim corrigir essa questão, eu tentei corrigir de outras formas, mas infelizmente eu faço isso aqui de forma automática, só que não fica salvo. Por alguma questão no Photoshop, ele só fica salvo se eu visualizar aqui e marcar o OK. Se eu deixar sempre assim, apertar OK na construção da action, se eu utilizar uma outra action ou uma outra sistema de captura no Photoshop mesmo, como Color Range, ele vai dar algum tipo de erro. Então, momentaneamente agora, não sei se vai ficar sempre assim, a solução que eu encontrei para não ter problema com a captura é essa questão aqui. Então você simplesmente vai apertar o OK aqui, ó, que ele já vai dar a opção, incrível que pareça, se for automático ele não preserva, mas do jeito que está aqui ele já vai aparecer com a opção desmarcar, você vai aperta o OK, verifica e aperta OK. Agora ele vai te dar uma outra questão. Para a gente ter uma boa captura, eu tive que resolver outra questão também. Eu tive que colocar um mapa de degradê dentro da imagem. Mas o que acontece? Quando você gera ela aumenta a dimensão acima. Então no caso aqui, como a imagem já está totalmente recortada, você não vai perceber. Mas quando a imagem já está com mascaramento branco ou com mascaramento preto, ela vai te dar uma área bem aqui em cima. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aqui ela vai aumentar uma área aqui em cima, um espacinho assim mais ou menos. E aí você vai pegar e vai colocar esse aqui, ó. Beleza, encostou aqui, OK. Tá vendo? Vai ficar lá em cima. Então quando terminar, aquela área que você colocou ali, ela vai ser excluída automaticamente. Então é outra questão também de correção em relação a algumas capturas. Mas ainda vai ter, por exemplo, se a imagem não tiver uns verdes, se a imagem não tiver algumas outras cores, é possível que ela vai, na execução, ela vai falar que alguns pixels não foram capturados. É só você continuar e aquele canal que a Action criar, simplesmente vai estar em branco, não vai ter nada. Mas então você pode continuar mesmo que der as mensagens aqui. Eu seguindo essas regras aqui, você não vai ter problema. Então beleza, apertando OK. OK não, no caso aqui, ó, ela deu um pausa, então nessa parte do pausa aqui, você pode corrigir qualquer coisa. A Action está em pausa. No caso, essa questão aqui, tudo ela está em pausa. Você pode até, sei lá, você pode até editar um detalhezinho ou outro aqui. Isso é bem interessante. Agora, para continuar, é aqui, ó. Apertou, vermelho, tá vermelho, agora já não vai mais estar vermelho. Vivão. Agora ele vai gerar automático. Eu não sei se aqui vai mostrar os detalhes aqui da construção. Ou no Windows também, eu provavelmente sempre mostra, né? Ela executando aqui. No REC, no caso no Mac, às vezes mostram, às vezes não mostram. Praticamente fica travada ali a tela e só finaliza aparecendo as imagens todas capturadas. Vocês podem ver, ó, eu estou com uma imagem relativamente grande, 900 dpi, executando um Action que ela está com bastantes comandos, ela tem bastante comando mesmo. E ela está gerando sozinha e vamos ver o tempo que vai levar. Eu acredito que não vai levar muito tempo. Se a imagem tiver em 300 dpi, se for uma imagem pequena ou 450 dpi, é mais rápido ainda. Em 300 dpi, na forma que eu estou trabalhando aqui, é praticamente instantâneo. Mas eu estou com uma máquina relativamente boa, apesar de ser uma máquina da tecnologia DDR3 ainda, né? Que já estamos entrando na tecnologia do DDR5. E eu deveria ter montado no DDR4, só que eu optei por montar no DDR3 por conta de custo de memória. E vai chegar mais presente para mim agora. Então memória é muito importante nesse tipo de trabalho aqui. Então 32 GB tá bom, mas se tiver mais ainda tá ótimo. Mas eu recomendo no mínimo 32 GB de RAM para fazer esse tipo de trabalho aqui e utilizar as actions, tá? Acho que hoje em dia, para quem trabalha com arte, com imagem, ainda mais nesse Photoshop 2021 que consome mais memória ainda, é importante você ter um hardware bom. Beleza,
chega de conversa aqui. Eu estou falando sobre esta action, né, que é a RGB Simuled. E vocês viram que ela já me deu uma construção de cores aqui. Nós temos, vamos analisar as cores que ela nos deu aqui, ó. Beleza, vou colocar aqui. Vamos lá. Ó, ela me deu aqui uma base branco que eu não vou utilizar a tinta do preto, então seja um branco mais leve, um branco bastante reticulado, para vocês verem, né? Vou colocar aqui, né? Acho que vai ficar melhor. As camadas aqui. Beleza, dá pra ver legal aqui. Ok, ó, então no caso aqui eu tenho um branco, que é um branco que no caso eu não utilizo a tinta preta, vou utilizar o preto do tecido. Claro que ainda dá pra gente fazer algum equilíbrio de alguma coisa, alguma cor ou coisa assim. Então no caso, nesse detalhe aqui, ó, nós temos a Action, ela me deu um branco, mais leve e me deu um branco mais saturado. Ó, esse já está bem mais intenso. Na utilização deste branco aqui, eu tenho que utilizar o preto para fazer essa variação. Então eu tenho que utilizar, se o branco é saturado, eu tenho que ter um preto por cima para fazer a definição, para finalizar as passagens das cores e por aí vai. Se eu utilizo esse branco aqui, eu não vou utilizar o preto. No caso aqui, ó, eu optei por colocar um shirt aqui, uma base de camiseta aqui, um cinza escuro. Eu achei que fica mais interessante, vamos fazer, ter algumas visualizações e fazer uma captura, mas se a gente quiser a gente pode colocar ela em preto também. Aí, tá vendo? Fundo totalmente preto. Você clica duas vezes aqui, configura a cor, e configurando a cor você escolhe aqui a cor que você quer de fundo. No caso, preto. Eu vou manter o cinza mesmo. Só explicando para vocês que tá cinza aqui de fundo, mas é por conta deste canal aqui que tá com cinza, mas você pode alterar a cor. Então nós temos agora, ó, o amarelo, ele me deu uma captura de amarelo, me deu uma captura de azul. Nós temos aqui, ó, olha só que interessante, nós temos dois azuis, ó. Vamos explicar aqui a função desses dois azuis. A função desses dois azuis, no tempo de separação de cor, da experiência que eu tenho de separação de cor, são duas cores que são problemáticas, assim, digamos assim, que é o azul e o vermelho. O azul e o vermelho são duas cores que podem ser problemáticas. A palavra não sai. Problemáticas. São duas cores que podem ser problemáticas. No caso aqui, ó, nós temos o azul. Nós temos dois tons de azul, um tom mais suave e um tom mais intenso. No vermelho, a mesma coisa. Nós temos um vermelho. No caso aqui, ó, um vermelho mais suave, ó, dá pra ver aqui pela chama, e um vermelho mais intenso. Tá vendo? Por que eu coloquei esses dois vermelhos de forma automática? Dependendo da aplicação, você vai optar por um dos dois. Sempre que eu tinha que fazer esse mesmo trabalho aqui, ó, para esses clientes da Califórnia, eu tinha que fazer um azul e depois eu tinha que pegar uma intensidade, uma variável maior de azul, que é uma variável mais escura, e saturar para me fazer o preto, fazer o acabamento por cima da retícula. Fazer o acabamento para fazer uma boa passagem. Então, eu tinha que fazer isso sempre. Aí o que eu pensei? Eu vou ter que colocar duas variações, porque eu não posso colocar um tipo de azul que vai dar um resultado suave e depois eu vou ter que alterar ele, né, mexer mais nele. Já vou colocar dois tons de azuis, um mais intenso e um menos intenso. E o vermelho é a mesma coisa, vou colocar dois tons de vermelho, um mais intenso, que captura aqueles tons de marrom, aquele marronzado. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Beleza, tem um red aqui e tem o preto. Talvez se a gente acha um marrom aqui. Talvez aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, nós temos uma passagem aqui, ó, tá vendo essa área aqui, a passagem de vermelho. Vamos ver como é que tá o soft red aqui. Ó, aqui dá para vocês entenderem bem o que eu tô dizendo. No caso, por exemplo, se eu fizer uma imagem de retícula e fizer ela reticular e a cor de fundo
ela tiver uma transição de retículas, por exemplo, eu vou fazer exemplificar para vocês aqui. Eu vou duplicar esse vermelho e vou duplicar esse preto aqui também, só para a gente fazer um raciocínio aqui de reticulação, tá? Opa, peguei o vermelho. Eu peguei o vermelho errado. Precisa do soft red. Cadê tu? Esse aqui que eu preciso. Beleza, ó, vamos fazer um raciocínio aqui em relação a passagens. Deixa eu marcar isso aqui. Em relação à passagem e a construção de retícula em cima de uma cor de fundo que tem em sua base, no caso, né? Olha só que interessante. Por que essa action ela tem essa função de você utilizar dois vermelhos, dependendo da aplicação que você vai fazer? Se o fundo é preto, olha só que legal, nós temos uma boa transição. Deixa eu escolher o preto aqui, ó. Se o fundo é preto, deixa eu colocar um preto aqui para vocês entenderem. Se o fundo é preto, esse aqui é o fundo preto, então eu tenho uma passagem que vem daqui para cá. Eu vou colocar uma retícula agora, ó. No caso, vou mostrar mais uma action para vocês aqui. A action, que já é uma action padrão, de uma action de muitos anos atrás, construir ela, essa aqui é a Afton Screen. É possível você fazer essa reticulação de forma manual aqui e tudo mais, só que qual é a questão? Qual é o princípio das actions? Facilitar a vida de quem está fazendo a separação. Não quer dizer que a pessoa não precisa de conhecimento. Não existe esse negócio de você vai fazer separação de cor sem ter conhecimento de Photoshop. É uma coisa que a gente tem que aprender pro resto da vida. Então, as actions elas servem para isso. Então, para que eu fiz essa action aqui, que é relativamente simples, para ganhar tempo? Então, vou apertar o F3, vou apertar o OK, OK novamente. Aqui ele vai me mostrar os pixels de entrada e os pixels de saída. Nessa questão aqui eu tenho que colocar em Afton Screen. Se tiver alguma dessas opções aqui, você vem e muda, por exemplo. Acho que a opção que sempre fica é essa aqui, ó. Você tem que, necessariamente você tem que vir aqui e colocar em Afton Screen, tá vendo? Beleza, aperta OK. Aqui você define as retículas. Vamos dizer que eu vou manter 45 LPI e ponto de linha, ângulo de 25 e ponto de elipse. Ok, vou apertar OK. Pronto, agora nós temos aqui, ó, uma retícula, tá vendo? 45 LPI. Se a gente estava vendo lá a relação da escala com a retícula, aqui você tem uma boa visão de como é que vai sair o trabalho em retícula de 45 LPI. E nós temos então aqui, ó, uma imagem que ela vai vir do vermelho e vai reticular até o preto. E nós temos o inverso também, ó, que é o preto que vai reticular em cima da cor. No caso aqui, por exemplo, vou apertar o F3 aqui, eu tô com o Black Chase selecionado aqui, a cópia. Já configurei uma vez, então Apertar Enter, Enter mais uma vez, Enter, e vou manter os mesmos 45 com um ângulo de 25. Então aqui eu já tenho uma diferença. Eu tenho um preto que ele vai vindo da área e vai para a parte mais, como que eu posso dizer aqui? Ele vai cobrir a área. Nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, sei lá, o mesmo cinza aqui, beleza, coloquei o mesmo cinza aqui. O preto ele vai vir da parte mais escura, ele vai reticular e vai cobrir a área do vermelho, que no nosso caso aqui, ó. Tá vendo? Então nós temos a junção do preto e do vermelho, só que nós temos uma área no meio que é uma área defeituosa, que é, por exemplo, não era para ter essa área de fundo. Se eu colocar o fundo branco aqui, por exemplo, o fundo branco. Se eu colocar o fundo branco aqui, eu tenho uma passagem que era para mim vir do preto até chegar no vermelho. Eu tenho uma faixa aqui entre elas aqui, ó, que é a faixa onde não tem cor, onde não tem escala de cor. Beleza, ok. Aí agora a diferença daquele vermelho que já é mais saturado. Então nós temos o vermelho, que ele vai fazer o escurecimento de acordo com o preto do tecido. Então o vermelho que vai fazer o acabamento morrendo no preto do tecido. Vocês estão vendo aqui? Eu venho aqui, vem pra cá, mesma coisa aqui, ó. O vermelho que vem e vai morrendo até chegar no preto. E o preto que vem intenso e vai morrendo e vai cobrindo. Só que nesse caso aqui a gente está fazendo o escurecimento. Agora vamos pegar o vermelho mais intenso, que é esse aqui, ó. Esse aqui está mais intenso. Vou apertar o F3,
Então, ok. Manter os mesmos 45 LPI. Beleza, nós temos o vermelho e agora nós temos o preto aqui também. Bora ver o resultado que vai dar aqui. Pronto. Nós temos uma... Porque aqui no caso, deixa eu ver todas as cores. Nós temos... Que cores estão aqui embaixo? Deixa eu ver qual que eu tenho aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar aqui os... Tem muita cor. Tem uma cor de fundo ali, aqui preto mesmo. Deixa eu pegar uma desenho. Vou mandar mostrar logo a artigo aqui. Não. Ela tem o branco mesmo. No caso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos essa área aqui, ó. Tá vendo que você tá vendo uma área que tá vem do preto e vem escurecendo em cima do vermelho, até chegar no vermelho. Então esse escurecimento aqui que eu tô dizendo, do preto em relação ao vermelho. No nosso caso aqui agora, nós temos aqui o vermelho e o preto. Então nós temos uma intensidade maior de vermelho, de preto, no caso o preto, é isso mesmo. O preto tem uma intensidade maior que está batendo em cima do vermelho, então nós temos uma intensidade maior aqui e aqui, ó. E o outro vermelho, ó, ele é menor. No nosso caso, eu vou deixar o preto, ó. A diferença daquele vermelho para esse, ó. Esse aqui ele entra mais, esse aqui entra menos. No caso é esse aqui, ó. Um vermelho. Cadê tu? Esse vermelho em relação... Deixa eu aplicar esse aqui também. Vamos lá. Vou pegar o preto que não seja reticulado. Isso aqui. Esse vermelho ele vai adentrar no preto. E o preto também vai adentrar no vermelho. Então nós temos o preto fazendo o escurecimento no vermelho, ó. Tá vendo aqui, ó. E nesse caso aqui, por exemplo, é um detalhe não, é uma área aqui que não dá pra gente ver tanta significância. Agora no azul, neste azul aqui, ó, cadê o azul? No azul nós já temos uma significância bem maior. Quer ver? Olha só, tá praticamente, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma paleta que eu utilizo, que ela é muito importante. Cadê ela? Info. Essa aqui, só para estar num lugar esquisito ali. Paleta Info. Se eu colocar meu mouse em cima, aqui, ó, bem nesse canto aqui, ó, vai mostrar uma porcentagem. No caso, está 100% toda essa área aqui, ó. E já o outro azul, já não tá, ó. Tá 40 e poucos %. Essa é a captura automática. O vermelho ele tem a mesma função. Quando faz a captura lá no vermelho, ele fica mais intenso. Então, por exemplo, vou reticular aqui, ó. Eu vou reticular o azul, apertando o F3, Enter uma vez, Enter outra vez, Enter outra vez, e mais uma vez Enter e vai finalizar. E vou pegar agora aqui o azul Soft, o Soft Blue. Cadê tu? Aqui, ó. Já reticulado. Vou apertar aqui. Beleza. Ó, já me deu um azul reticulado. O preto, eu vou colocar o preto reticulado por cima, no caso esse preto aqui, ó. Se eu jogar ele por cima desse azul, ó, ó que legal. Eu tenho um escurecimento da retícula preta em cima de uma área de azul, ó, tá vendo? Ó, tem um degradê aqui, ó. O preto ele vem escurecendo aqui, ó. Isso a gente tá com a retícula de 45 LPI, é uma retícula padrão aqui no Brasil, mas para fora os caras colocam retículas menores, até 60, foi o que eu disse, né? Então tá vendo aqui, ó, ele vem vindo, ó, até chegar aqui nessa área, beleza? Até chegar nessa área aqui, ó. E vamos lá. No outro azul, olha só que interessante. Já no outro azul, nós já temos uma falha. Ó, já temos uma falha aqui no caso. Mas Joel, então para que a gente tem esse outro azul? Exatamente para você entender esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um preto. E vou deixar só o azul, ó. Agora o escurecimento, ele está invertido. Tem um escurecimento aonde o preto vai batendo a retícula por cima do azul, que é como eu mostrei anteriormente. E aí você vai fazendo o escurecimento. Então a cor que faz o escurecimento é a cor que vem por cima. E já quando você utiliza o preto do tecido, é o escurecimento que está embaixo. Então a cor de cima é que tem que fazer o movimento da retícula. Então nesse caso aqui no azul deu para entender melhor do que no vermelho. Então essa é a aplicação
em relação a essas duas formas de captura, tanto no azul, tá vendo? Já está reticulado, mas está praticamente chapado, e quanto no vermelho. Então, nessa action aqui, nós temos essa questão, que é essas duas variações. Isto só no azul e no vermelho, que são cores que são críticas em relação a essa situação. Tá? Um escurecimento no azul e um escurecimento no vermelho. Então, é basicamente isso aí em relação a diferença das duas capturas. E isso é um entendimento muito importante. Se a imagem vai ser construída para camisetas pretas e você quer utilizar o preto do tecido, o movimento de retícula que vai ser importante vai ser o do que vem para a cor, onde ele vai reticulando para poder encontrar no tecido. Se a imagem é construída em cima de uma camiseta de cor ou uma camiseta branca, aonde você tem que fazer um escurecimento, obrigatoriamente você tem que bater um preto, você pode optar por escolher para bater um preto por cima. Então é o preto que vai fazer o escurecimento em cima de uma base de cor, ou qualquer outra branca, ou qualquer uma base de cor. É basicamente isso. Então essa é uma etapa importante, tá? Desse manualzinho aqui das actions. Como eu disse, é um manual que eu não vou só explicar a utilização, vou passar muitos conceitos. Então por isso que esse é um material interessante e diferenciado. Muitos anos trabalhando na área, agora eu estou me sentindo realmente bem confortável para fazer um material de excelente qualidade para vocês, e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí na parte da serigrafia. Mas beleza, finalizar essa parte aqui, vocês entenderam a função dessas duas cores, e vamos voltar aqui então para finalizar essa aula, que com certeza já está longa e já deve ter bugado a cabeça de alguns de vocês aí que estão assistindo aí. Vou tirar as cópias aqui. Agora eu vou só, para finalizar essa etapa, eu vou só falar mais um pouco das capturas, né? Fazer a amostragem aqui das capturas. Vocês entenderam como é que funciona. A função desse material é fazer um manual, entre aspas, né? Que eu vou colocar conceitos em cada explicação, também vai ter muita explicação. Em cada etapa de um vídeo vai ter muita explicação. E é isso aí. Beleza, então vamos voltar aqui. Vou voltar pro... Primeiro eu vou alterar aqui a minha, ó. Aqui às vezes, ó, dá uma bugada, porque o arquivo tá bem grande. Eu tô tentando selecionar aqui, desmarca. Não tô conseguindo desmarcar ali. Marca aqui. Opa, o que tá acontecendo aqui com o meu sistema? Agora foi. Beleza, eu quero clicar aqui, ó. E aqui, opa, caramba, ele não tá deixando de novo, cara. Deixa eu clicar aqui, deixa eu clicar só aqui. Rapaz, esse negócio tá meio maluco aqui. Será que é porque tá pesado? Deixa eu usar aqui o mouse, essa caneta é nova. Opa, deixa eu usar o mouse. Pode ser uma coisa relacionada à minha caneta. Essa aqui é uma mesa nova que eu peguei, uma mesa chinesa Gaomon. E peguei ela ontem, então ainda tô investigando aqui os problemas. É uma mesa barata, é uma mesa muito boa, só que ela tem uma falha em relação ao Wacom, é sistema de software. O software da Gaomon não é tão bom quanto o software da Wacom, né? O software da Wacom é muito superior, mas a parte física, a caneta, muito boa, o tamanho muito bom também. Mas beleza, então nós temos aqui uma base branca, o amarelo, o azul. No caso aqui eu vou usar o azul mesmo, esse azul mais intenso. Nós temos aqui um azul claro, que eu creio que ele não me deu nenhum. Ou me deu aqui, deixa eu ver. Não sei se me deu um azul claro aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deu um azul clarinho aqui. Algumas capturas, né, no caso a gente tem um azul misto, então a Act ela não entende aquilo daquela forma. Então você tem que identificar as áreas e fazer uma correção. No caso aqui, por exemplo, qual azul que eu vou colocar aqui? Vai ser esse azul aqui, ó. Este azul aqui, ou vai ser este azul aqui que eu vou utilizar? O ideal é eu pegar esse mesmo azul aqui, ó. Esse mesmo azul aqui e manter ele intenso nessa área aqui, ó. Porque vai saber que a pessoa que fez a criação e tudo mais não foi fiel em relação às cores. E na questão da captura é importante você entender isso. Então eu vou pegar aqui o meu azul, ó. Não tá 100%, tem uma numeração aqui 70. O que eu faço aqui, ó? Com L, selecionei, Ctrl L e vem aqui e ajusto. Então eu ajustei só ele. E já selecionado,
no light azul aqui, ó, simplesmente aperta delete e Ctrl D de deselect. Beleza, aquela área eu não precisa. Aqui é a mesma coisa também, eu acredito. Deixa eu ver. A mesma coisa aqui também. Vai fazer a mesma coisa. Vou pegar meu azul aqui. Vou fazer a seleção. Ctrl L. Beleza, aqui. E o azul claro, light blue, azul claro. Delete também. E aí eu deixei o meu azul intenso. No caso esse aqui, ó. Esse light blue eu não vou usar, no caso eu escolhi não utilizar ele. Então eu deleto ele. Beleza, eu tenho aqui, amarelo, o azul. Beleza, ok. Beleza. Ok. Agora eu vou pegar o meu azul claro. Praticamente nem tem. Eu vou jogar ele fora. Optei por não utilizar ele. O meu vermelho. Eu vou utilizar esse vermelho aqui, ó. Mais intenso. Eu acho que está correto. Eu vou utilizar o preto por cima, então o preto vai ficar aqui. Eu vou utilizar também o altas luzes, que vai fazer o acabamento no meu trabalho. Então, eu vou jogar para cá o preto. Vou jogar o altas luzes por cima do preto. Tem outras cores ali para definir ainda, que eu vou utilizar. Nós temos aqui, ó, um laranja. O laranja, esse laranja, ele não é tão interessante assim para se utilizar. Eu utilizo ele, mas não é tanto. Eu praticamente faço uma captura do laranja de forma manual quando eu preciso. Que o laranja automático, quando eu não conseguir um resultado tão bom para pegar um laranja automático. Quem sabe futuramente eu acrescente aqui uma cor extra só da captura do laranja. Aí, por exemplo, no laranja não ficou legal, você vai lá e clica, vai te dar 1 ou 2 tons de laranja, sei lá, você escolhe qual que for melhor. Isso aí, quem sabe futuramente eu acrescente aqui nesse conjunto de action. Mas beleza, então laranja, olhando aqui a utilização dele, eu não estou vendo nenhuma utilização útil nessa imagem aqui. Então vou deletar o soft red. Qual que eu quero pegar? Eu quero o red normal, vermelho normal ou soft? Qual que eu quero? Vou verificar. Vou verificar nessas áreas aqui, ó. Olha só uma variação importante aqui. No vermelho mais suave, ó, nós temos aqui uma transição, ó. Uma transição do azul pro vermelho que está em branco, ó. Ela está toda em branco. E vamos ver com o outro vermelho. O outro vermelho também não consegui. Eu não veio uma captura automática com eles. Nesse caso aqui, deixa eu ver se tem. No caso aqui, olha só que interessante. Não consegui com o vermelho. Mas o rosa, o rosa mini, o magenta, o purple, da forma que você quiser chamar aí, ele já conseguiu uma passagem legal aqui, ó. Ele identificou que essa passagem do vermelho para o azul nós conseguimos uma variação de magenta, de rosa. Então ele me deu uma captura automática nessa área aqui, tá vendo? Olha que interessante. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver aonde que eu quero manter, por exemplo, eu acho que algumas áreas, tipo essas áreas aqui, deixa eu ver. Essas áreas aqui, tem vermelho. Talvez o vermelho seja interessante eu fazer uma mesclagem. No caso aqui, ó, o purple. No caso do vermelho seja legal, no azul não. Então o que eu vou fazer aqui neste caso? Eu vou pegar para essa área aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a mesclagem do vermelho. No caso aqui, ó, o purple, vou colocar ele aqui. Em cima aqui, ó, tá bem aqui, ó. Eu vou pegar o meu vermelho, selecionar meu vermelho e vou utilizar uma outra action aqui, tá? Uma action que eu utilizo bastante. Então é importante você memorizar isso aí. É o comando F4, tá? Que é essa aqui, ó, multiply. Eu utilizo muito essa action, ela é muito importante. Quando você pegar o conjunto de action e você vê os atalhos aqui, ó, observem uma coisa. As actions que tem atalhos são as actions mais utilizadas, tá? São mais utilizadas mesmo. Então, observe bem as actions que tem os atalhos e tentem decorar esses atalhos aqui. Isso vai ajudar bastante no trabalho de vocês. Então, beleza. A action que eu vou utilizar agora é a F4. Beleza, ok. Eu vou apertar o F4 aqui. E aí ele vai me dar uma opção de mesclagem. Eu posso vir aqui, ó, e navegar até o purple. O rosa, ó. Nós já temos uma variação aqui, ó. Interessante. Beleza, ficou melhor aqui o meu vermelho. Eu vou colocar, sei lá, 60%. Aqui eu tenho uma porcentagem de mesclagem. Vou colocar, sei lá, 40%. Isso aí é uma questão de escolha que você vai fazer. No meu caso aqui, deixa eu observar aqui. Esse vermelho, o vermelho vai ficar por cima do azul.
Esse vermelho vai ficar por cima do azul, então vou colocar uma intensidade dele em torno de, sei lá, 50%. Acho que já tá legal ali. E o meu azul, vocês podem ver aqui, ó, o purple aqui, ó. Já no azul, deixa eu observar aqui. Eu peguei aqui, mas tem uma área aqui, ó, que é só a área do azul que eu preciso para poder fazer essa mesclagem aqui, ó. Então eu preciso só daqui até aqui. No nosso caso aqui, ó, vou pegar aqui o purple, cadê tu? Ó, vou pegar só, eu preciso só dessa área aqui, ó, para fazer a mesclagem. O restante eu não preciso. O que eu faço aqui, ó? Pegar o L, vou selecionar a área que eu quero aqui, ó. Beleza. Aí eu aperto o Ctrl Shift I, que vai inverter a seleção, ó. Observa aqui que a seleção está invertida, ó. E observando aqui, ó, a minha cor de fundo, eu aperto o Del, ou então simplesmente o Ctrl Backspace, vai pegar o fundo. Apertar Ctrl Z, se eu apertar Alt Backspace, ele vai pegar a parte de cima. Tá vendo? Então, Ctrl Backspace vai pegar o fundo. Então, observem sempre essa variação aqui. Ou então, simplesmente, o Del. Apertei o Ctrl D, beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente... Você precisa, né, no caso, só dessa área aqui. Então, eu peguei o laço, o L, e agora eu vou pegar a borracha. No caso aqui, ó, aumentar o tamanho, diminuir a intensidade. Deixa eu desmarcar aqui a pressão. E vou simplesmente, ó, fazer o... Vou apagar aquela área que eu não preciso. Arrastar até aqui, mais ou menos, verificar. Não, aqui tá beleza. Beleza, o que eu vou fazer agora aqui? Vou mesclar com o azul. Ó, temos o purple. Observar essa área aqui, ó. Tem essa transição aqui. Beleza, vou mesclar com o azul. Cadê? Com o purple, quer dizer, vou pegar o azul e vou pegar o purple. Pronto, eu já não tenho mais aquela faixa aqui, ó, atrapalhando a transição. Eu consegui já um resultado melhor. Aí, ó, ficou melhor. Agora eu já consegui um resultado legal. Então tem uma variação entre azul e vermelho, bem configurado. Para finalizar agora, tem um detalhe aqui dessa área esbranquiçada aqui, tá vendo? Isso aqui não é legal, ó. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A Action, ela de forma automática, olha que interessante, ela vai me dar no caso eu utilizei o branco mascarado, só que eu preservo aqui, ó, uma imagem que está com a área de transparência, ela foi preservada aqui, ó. Então você simplesmente apertar Ctrl, beleza? Apertar o Ctrl Shift I, no caso eu estou utilizando o teclado de Windows, né? E no caso aqui, ó, agora eu venho aqui, ó, e simplesmente aperto Del. Aqui você não vai apertar nem Alt e nem Ctrl Backspace, tá vendo? Nem Alt nem Ctrl Backspace, você vai apertar Del mesmo. Nós temos o Del ali, ó. Vou pegar todas as minhas cores, beleza, ó. Apertar o Ctrl H, você desmarca a visualização, você não vê aquela linhazinha. Você só vem deletando aqui, ó. Aí você consegue uma transição da cor pro tecido, ó. Da cor pro tecido. E você pode até, por exemplo, apertar Ctrl H aqui de novo, se você quiser. Questão de base branca um pouco menor. Nós temos também a outra Action aqui, ó, que é bem interessante, ó. Eu tô com a seleção, essa seleção aqui de fundo. Tô com essa seleção aqui. A Action que eu vou utilizar agora, vamos lá, vou descanar isso aqui, fazendo uma bagunça aqui. Isso aqui fica aqui. Beleza, a Action que eu vou utilizar agora é esta aqui, ó, que é uma Action auxiliar que eu chamo, uma Action bem interessante. Que é, cadê? Expande isso aqui, ó. No caso é o Contract Fit Expand, ó. É o Ctrl F12. No caso eu vou expandir 2 pixels ou vamos expandir 3 pixels, beleza, ok. Beleza, ó. Olha a diferença que fez aqui, ó. Ou seja, ficou muito, volta. Vou apertar o Ctrl F12, vou expandir 2 pixels só. Beleza, já consegui uma passagem. Uma passagem que quer dizer diminuir um pouco a intensidade da base branco. No caso aqui, por exemplo, vermelho está em 50%, vou colocar aqui, sei lá, em 30%. Beleza, ó, eu vou deletar aqui, ó. Aí você observa que eu tenho alguns pixels. No caso aqui, ó, eu tenho alguns pixels
passando o vermelho, só que eu reduzi um pouco a intensidade do branco. Nessa área aqui tá com efeito aqui, ó, tudo bem também, porque ela continua com efeito uma seleção de blur ainda, continua com esse efeito blur, não vai ficar 100% reto. Então essa questão do Alt F12, Alt F11 são as actions que você configura, controla a questão da manipulação da seleção. Isso é bem interessante. Eu vou explicar mais sobre essas actions de expansão de seleção no próximo conteúdo, tá? Beleza. Então beleza, então eu já não vou usar mais aqui o rosa. Esse vermelho mais claro eu não vou utilizar também. Eu vou utilizar mais escuro, apesar que o mais claro tinha ficado melhor, né? Eu tinha que ter feito aquilo que eu fiz no vermelho comum. Eu tinha que ter feito nesse vermelho mais claro aqui, ó. Ele tá com um resultado mais legal. Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Ó, o vermelho. Esse vermelho menor, esse vermelho mais claro aqui, ele tá melhor aqui nessa área. Deixa eu ver. Ixi, mas o outro tá bem mais expansivo aqui na parte de cima. Ou não, tô fazendo a besteira. Esse branco aqui tá errado aqui. Vou deixar esse branco fora aqui. Beleza, então eu tenho esse outro vermelho aqui, que ele tá muito intenso aqui. Deixa eu ver a variação deles, ó. Até que não tá tanto não. Mas esse outro tá melhor aqui nessa área do que aqui. Mas beleza, então vamos dizer que eu quero utilizar o vermelho mais suave. E eu fiz essa questão aqui na área errada aqui, ó. Eu quero essa parte aqui, eu quero essa transição aqui, ó, que eu quero só. Como é que eu faço aqui? Eu posso simplesmente, no caso aqui, mesclar. Isso não vou mostrar esse detalhe agora não. Deixa eu ver aqui, isso é interessante mostrar isso. Isso pode bugar um pouco a mente também. Já tem bastante coisa nesse material aqui, já tá dando pra bugar, já vai ficar grande demais. Tem um material que é muito interessante, que eu vou salvar esse arquivo aqui. Tem uma situação muito interessante que eu vou ensinar pra vocês, que é como você mesclar dois canais aqui, por exemplo. Eu vou mesclar dois canais aqui, só que eu quero utilizar só essa área aqui, ó. Deixa eu fazer de forma rápida para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou pegar, eu vou preservar, eu vou pegar aqui o meu, olha só que interessante. Eu vou mesclar, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui. Eu vou mesclar. Isso mesmo. Olha só que legal. Eu vou apertar o F4 aqui, ó. Eu vou mesclar com esse vermelho aqui. Beleza, fiz uma mesclagem aqui, ó. Ok. Feito isso agora, eu vou pegar, ó, no meu histórico. Olha só que interessante. Isso é muito interessante. Mas isso buga a cabeça mesmo, tá? Isso dá uma bugada legal na cabeça. É difícil, às vezes, até quando eu vou explicar isso, eu tenho que parar um pouco e pensar para poder explicar. Beleza, aí agora o que acontece? Eu vou fazer um snapshot. Vou marcar um histórico aqui no snapshot. Ó. Beleza, marquei o snapshot. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Marquei o snapshot. Esse snapshot eu vou colocar ele, marcar como histórico desse snapshot aqui, ó. E agora eu vou voltar à minha aplicação, ó. Beleza, tá vendo? Ou seja, eu fiz uma expansão futura e marquei o histórico em cima de uma expansão futura, porque eu marquei o snapshot aqui, ó. Entendeu? Eu tô explicando o negócio. Desculpa aí, galera, mas é porque vai bugar um pouco mesmo, porque é meio complicado essa questão. Mas beleza, então eu fiz uma histórico em cima do snapshot. Quem sabe eu explico um pouco melhor isso depois, ó. Então, ou seja, eu fiz uma operação futura, eu fiz uma operação que foi a mesclagem, e aí eu salvei essa mesclagem e fiz um ponto de snapshot, e depois eu voltei no meu histórico padrão, que era o anterior, que a imagem estava preservada. Feito isso, com essa questão já construída, deixa eu colocar aqui meu histórico aqui. Feito isso, eu vou pegar o meu Y, que é o meu pincel histórico. No caso é esse pincel aqui, ó. Story Brush Tool, beleza. Desmarcar aqui, ó. E vou trazer de volta a área que eu preciso que fique mais saturada.
Viu? Deixa eu colocar a cor aqui para vocês verem. Ó. Opa, tem um vermelho aqui que tá decidido aqui. Beleza, ó, vou trazer de volta a área. Trouxe de volta essa área que eu queria aqui. Aqui também eu quero que tenha. Então, trouxe de volta essa área aqui e aqui. Beleza, então a área que eu acho que era relevante para me trazer de volta, no caso aqui, ó. Aqui também. Aqui nem tanto, aqui. E no azul aqui, ó. Com essa manobra de histórico, eu trouxe essa área, mesclei e trouxe só a área que eu preciso. Então eu estou utilizando o vermelho, soft, e a área que toda aquela correção que eu fiz no vermelho, vamos dizer que eu fiz no vermelho errado, e esse vermelho aqui tá melhor, mas eu quis aproveitar só esta área aqui, ó. Então eu utilizei esse recurso aí do histórico do snapshot aí. Mas é só para poder mostrar, tá? Eu não vou falar mais sobre isso. Vou deletar esse vermelho que eu não vou utilizar aqui. Eu tenho um cinza, que é bem legal. Nesse caso aqui, ó, o pessoal lá, eles gostam muito do cinza. Então o cinza ele vem por cima, ele não vem como primeira base, ele vem por cima. O pessoal da Califórnia gosta bastante desse cinza que vem por cima. Então a Action já me deu um cinza aqui também. Depois eu vou falar sobre outras capturas de cinza, tá? Esse vídeo já está muito longo. Mas aqui eu já vou deletar o marrom que eu não vou utilizar e o verde que não tem na imagem. Pronto. Nós temos um trabalho executado com a utilização das actions, facilitou bastante. E mesmo assim vocês viram que teve bastante coisa que nós fizemos, né? E no caso ainda teria mais coisas para fazer ainda. Por exemplo, ó, se eu quero utilizar o cinza, eu vou apertar o Ctrl, vou clicar aqui, ó. Aí ele vai fazer uma seleção, não visualizou aqui, mas ele fez uma seleção, ó, tá vendo? Tá marcando aqui, eu cliquei em cima e ele fez uma seleção. Tá dizendo aqui que não dá para visualizar, mas está selecionado, mas você não tá visualizando aquelas formiguinhas caminhando assim, como se fosse a marca de seleção. Aí beleza, cliquei no preto aqui, ó. Agora eu vou apertar o Ctrl L no teclado de Windows, ó, e aqui eu venho diminuindo, ó, a intensidade de preto nas áreas cinza, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Nessa área aqui, ó, com a intensidade de preto. E agora, onde eu tirei a área aqui, ó, beleza, eu tirei um pouco. Se eu quiser eu tiro mais ainda, ó, aperto Ctrl L e vem tirando mais um pouco ainda. Beleza, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô diminuindo a intensidade de preto em cima das escalas de cinza. Dessa forma eu consigo um resultado mais interessante. Isso no caso do meu trabalho, que vai ter preto, cinza e branco, e o preto vai bater por cima. Beleza? Então é isso aí, galera. Fim do primeiro vídeo. Eu tentei fazer, falei que ia fazer uma coisa mais branda possível, mas é basicamente isso. Mostrei a funcionalidade da Action JM RGB Simuled. E é isso aí. E continue no canal do Telegram, porque vai ter vídeo que eu vou postar só no canal do Telegram e utilizando o link privado no YouTube. Então é importante que você continue comigo lá no Telegram, que posso pegar essa imagem aqui mesmo, vou salvar e vou refinar ela um pouco mais ainda, e posso fazer um vídeo fazendo isso, mas talvez sem estar intenso aqui no material vendido, que no caso é esse, e talvez gratuito para quem está me seguindo lá no grupo. Então, se você comprou esse material de outra forma e não está no grupo da COS não, no grupo do Telegram, vá atrás do link lá na bio do Instagram, ou então em algum link aí do vídeo do YouTube, uma coisa assim, vai ter o Linktree e lá vai ter o grupo do Telegram. Então se mantenha lá com a gente lá no grupo lá, que é importante para você ter novos conteúdos e conteúdos complementares em cima desse material que tá vendido aí. Beleza? Valeu!